Bom, retomando a questão dos gráficos, né? A gente então agora vai procurar trabalhar com a ideia de como é que a gente utiliza esses gráficos, né? Então, a utilização de gráficos para as séries estatísticas e para as distribuições de frequência, ou seja, as distribuições de frequência são as variáveis divididas, vamos dizer assim, naquelas categorias, né? Algumas categorias qualitativas e outras categorias numéricas mesmo, né? Onde a gente vai ter do lado esquerdo da tabela números individualizados ou até intervalos de valores, como a gente já viu. Então, vamos ver primeiro como é que a gente utiliza o gráfico em colunas, ok? Então, gráficos em colunas e as variantes dele, né, basicamente todas aquelas, né, eles são próprios para representar os valores das medidas observadas nas séries estatísticas geográficas, né, e também nas séries estatísticas específicas ou especificativas, como a gente chamou, ok? Então, ele é próprio para representar essas situações, esses dois tipos de séries geográficas, né? E também a gente vai ver mais um pouco depois. Mas nessas séries geográficas ou especificativas, né, o eixo horizontal é a representação das unidades geográficas, né, ou das unidades específicas da série especificativa. Tá? E o eixo vertical ele vai representar então os valores observados, medidos, né, em cada uma dessas unidades estatísticas, tá? Ou seja, aquela variável que você mediu nas unidades, então para cada uma dessas unidades você tem os valores representados, né, no caso do colunas, verticalmente nas colunas, tá? Então, um exemplo de um gráfico coluna podia ser, por exemplo, aquele que a gente mostrou, aquela série estatística curtinha, né, de três unidades, onde a gente media ali a distância da cidade do Rio de Janeiro, né, da capital do Rio de Janeiro, para as capitais dos demais estados da região sudeste. Tá? Então a gente tinha uma distância do Rio para Belo Horizonte, do Rio para Vitória e do Rio para São Paulo, que estava lá naquela série estatística, no caso aí geográfica, porque assim, as unidades estatísticas são pontos geográficos, né? As capitais, no caso dos três estados. E na medida que eu fiz lá foi a distância em quilômetros. Então essas colunas elas vão ter a distância, representar graficamente a distância de cada uma dessas capitais para o Rio de Janeiro, ou vice-versa. Tá? Bom, o que eu quero chamar a atenção é que como essa variável, né, essas capitais, elas não têm ordem em princípio, né, então a gente pode observar, né, embora na tabela vocês observem lá que tem Belo Horizonte em primeiro lugar, depois tem Vitória e São Paulo. Aqui na representação aparece primeiro Vitória. Por quê? Porque é a maior distância, então ela é, vamos dizer assim, a mais proeminente, então usualmente a gente pode trocar a ordem, que não tem problema de, vamos dizer, de má interpretação. Eu quero saber só qual o tamanho. E com isso daí eu posso observar que a distância para Vitória é a maior distância entre as capitais da região sudeste para o Rio de Janeiro. Tá? Agora, se houver uma ordem específica, eu não posso trocar de posição essas colunas. Tá? Então, para um tipo de série geográfica ou série especificativa ou específica, né, a gente pode usar esse tipo de gráfico em colunas ou aquelas outras variantes dele. Tá? Bem, mas os gráficos em coluna, ele também é próprio para representar as frequências absolutas, simples e acumuladas
das variáveis categóricas, ou seja, as variáveis nominais e as variáveis ordinais. Tá? E também, quando a gente tem uma variável numérica discreta, com poucas ocorrências, a gente pode utilizar um gráfico em colunas para cada uma desses valores, tá? Da variável numérica discreta. Ok? Então, no eixo horizontal, a gente vai representar os valores da variável considerada. Ou seja, se é uma variável nominal, né, sei lá, tipo nome de profissão e quantos indivíduos tem cada profissão, então cada coluna vai estar representada para uma profissão. E no eixo horizontal vão estar lá os nomes dessas profissões, ou seja, a profissão é o eixo horizontal, quer dizer, a variável profissão vai estar marcada no eixo horizontal. E a quantidade, ou seja, a frequência de indivíduos, né, de unidades estatísticas em cada uma dessas categorias vão ser representadas no eixo vertical. Né? Então, o eixo vertical vai ser a representação das frequências absolutas, sejam simples ou acumuladas, dos valores observados da variável considerada no estudo. Ok? Então, um exemplo disso é essa variável que a gente já trabalhou logo no comecinho, que é a classe social. Né? Eu mandei uma planilha Excel com quatro séries estatísticas, para cada tipo de variável. Né? Então, uma das variáveis era a variável classe social, que a gente sabe que é uma variável ordinal, porque as classes sociais têm uma ordem natural, né? De menor poder aquisitivo para de maior poder aquisitivo ou vice-versa. Tá? Então, dada a distribuição que a gente tinha, né, para cada um das categorias, classe A, classe B, classe C até classe E, a gente tinha então a frequência, né, de indivíduos que estavam em cada uma das categorias. Então, para representar esse tipo de variável, eu posso usar então a variável, o gráfico em colunas, porque ele é próprio para isso. Tá? Então, para cada frequência, eu tenho uma altura aqui que vai ser a altura representativa de cada uma das frequências, no caso ali das frequências absolutas, né? Ou seja, do número de habitantes naquela pesquisa, né, naquela amostra, para cada uma das classes. Tá? Então você vê que graficamente a gente percebe qual é assim, a maior expressão, né, dessas classes e, vamos dizer assim, a relação entre umas e outras. Né? Você vê que os tamanhos delas eles variam um pouquinho, mantendo aquela visão de diferença de um valor, né, de uma quantidade, de uma frequência para outra. Tá? Tudo isso é proporcional. Então é para isso que os gráficos, em princípio, servem. Tá? Bom, então esses basicamente são os dois tipos de gráficos que a gente podia, dois exemplos, né, tanto para a série estatística quanto para uma variável, né, aleatória. Agora vamos ver o gráfico em linhas, né? Como é que a gente utiliza esse gráfico em linhas, tá? Bom, então o gráfico em linhas ele vai ser próprio, né? Para representar os valores daquelas medidas que a gente observa em uma série temporal. Tá? Então, conforme os pontos do tempo, você tem lá uma medida em cada um deles, né? Então, para representar essas medidas e esses tempos, a gente vai usar, então, o gráfico em linhas. Né? Evidentemente, no eixo horizontal, vai a representação das unidades de tempo. Né? Se forem meses, você tem os meses sequencialmente. Se for, sei lá, anos, você tem a sequência de anos. E assim sucessivamente. Tá? E no eixo vertical, nós vamos ter a representação daqueles valores que a gente observou em cada uma dessas unidades de tempo. Evidentemente, com uma altura, né,
de tal maneira que essa altura seja correspondente, essa altura gráfica seja correspondente àquela quantidade de frequência ou aquela quantidade medida naquele ponto do tempo, ok? E além de servir para essas séries geográficas temporais, né, o gráfico em linhas também ele serve para as frequências absolutas simples e acumuladas das variáveis numéricas contínuas e discretas. Discretas agora com muitos valores, não aqueles pouquinhos, sei lá, como a gente viu lá naquele primeiro exemplo do número de irmãos, que era 1, 2, 3 e 4. Bem, mas às vezes você tem muitos valores, embora discreto, você tem muitos valores, então você pode utilizar um gráfico em linha para representar essas várias frequências, né, naquelas unidades da variável que você está trabalhando, aqueles valores dela. Tá? Bom, então o eixo horizontal ele vai representar os valores da variável, ou seja, o eixo horizontal é o valor onde é o nome da variável ali aparecendo os seus valores possíveis de terem sido observados, né? Aquilo que for observado. E no eixo vertical a gente vai ter a representação das frequências absolutas, tanto as simples como as acumuladas, dos valores observados para a variável que você está estudando. Ok? Bom, um exemplo disso para uma série estatística temporal, né, é, por exemplo, a taxa de anos de vida perdida por câncer de boca e faringe no período de 2000 até 2013, tá? Aqui no Brasil. Então a gente tem essa taxa de anos de vida perdidos, né, por esse problema de câncer de boca e faringe, tá? Isso aí não é inventado, isso aí é dados do próprio Ministério da Saúde, através de um artigo publicado na Revista de Saúde Pública. Vocês vão receber a referência. Se vocês quiserem ver o artigo completo, vocês conseguirão encontrar na internet facilmente. Tá? Então, essa taxa vai ser uma taxa por 10 mil habitantes. Está anotado aqui que é uma taxa por 10 mil habitantes. Tá? E para cada um dos anos, 2000, 2001 tal, até 2013, a gente tem uma determinada taxa. Tá? Okay? E aí o que a gente faz? O gráfico em linhas, eu vou ter aqui também 14 marcações de ano, que vai de 2000 até 2013. Okay? E para cada um deles, você vê um ponto onde há essa poligonal, né, essa curva, embora ela seja construída com segmentos de um ponto para outro, né, retilíneo, um segmento retilíneo de um ponto para outro, mas ela é entendida como uma curva, ou uma poligonal, como a gente chama. Ora, essa curva vai, ou seja, para cada ano eu tenho a distância do ponto até o eixo horizontal correspondente à altura referente à taxa que eu calculei para cada um dos anos. Tá? Então surge uma coisa assim, de um gráfico em linhas. Né? A gente às vezes tem visto muito isso aí, na área do preço das ações, aí você tem aquelas serrilhamento todo, então o preço do dólar de cada dia, você vai ver aquele acompanhamento, então é o mesmo tipo de coisa, então, ok? Bom, além desse tipo de geral para as séries temporais, né? Esses gráficos em linhas, eles dão conta disso, né? Conforme o tempo vai correndo, você vai tendo as marcações. Agora, olhando para um outro tipo, né? Eu já falei do gráfico em colunas, a utilização deles, né? E do gráfico em linhas. Esses dois são representando os gráficos cartesianos. Agora, pelo lado do gráfico polar, né, dos gráficos polares, a gente tem o gráfico em setores, né, ou suas variantes. Setores, isso que usualmente o pessoal chama de gráfico em pizza. Eu detesto esse nome porque o gráfico tem um nome técnico que é setores circulares. Né?
Bom, mas o gráfico em setores, então, ele é próprio para representar os valores relativos, não mais os valores absolutos, né? Sejam simples ou acumulados, mas sim os valores relativos, ou seja, então, toda vez que eu quiser representar algo que represente a relação entre uma coisa e o todo de onde ela veio, o melhor gráfico é o gráfico em setores, né? Que é um gráfico para representação dessas situações de relatividade que parte com todo. Tá? Bom, então eles são próprios para representar os valores relativos das medidas observadas em qualquer tipo de série estatística e em qualquer tipo de variável categórica, seja nominal ou seja ordinal, né? Com relativamente poucas categorias. Por que eu estou falando poucas? Porque você vai pegar aquele círculo e vai subdividi-lo em alguns setores, né? Ora, se eu tivesse alguma coisa assim com 15, 20 setores, vou ficar com um gráfico todo fatiadinho, difícil de leitura. Então, não seria a melhor coisa possível de se fazer. Por isso que eu chamo a atenção que você não deve exagerar na quantidade de categorias para colocar no gráfico em setores. Ok? Depois a gente fala como é que a gente resolve esse problema. Tá? Já vamos ver logo em seguida aí. Quando as séries estatísticas forem muito extensas, né, talvez a partir de umas 8 unidades, né, e as variáveis categóricas com muitas categorias, né, quando acontecer isso, né, também a partir desse muitas aí, eu estou colocando em termos de 8 categorias, né, eu tenho orientado sempre para não usar o gráfico em setores exatamente por isso. Ele fica muito difícil de ler e não representa bem as coisas. Tá? Mas, ao invés disso, a gente pode então usar o próprio gráfico em colunas, né, ou de barras, seja lá como for, para representar então as frequências relativas ou as percentuais, né, dado que as frequências percentuais também têm um eixo, o viés de relatividade. É só uma relação que eu apresento em percentual. Eu simplesmente multipliquei a frequência relativa por 100 e estou chamando de frequência percentual. Mas não deixa de ser uma frequência relativa. Ok? Bom, então, a gente precisa lembrar que nesse gráfico de setores, né, esses setores estão apresentados relativamente a um todo. Ou seja, seria o total da série estatística, da série estatística ou o total da distribuição. Você tem que ter um todo que você vai dividir em partes, tá? E esse todo vai corresponder a esse total. E aí você vai fatiar segundo essa relatividade de cada segmento, ou seja, de cada categoria em relação ao todo. Ok? Bom, como eu disse, tem duas dimensões o gráfico em setores, né? A dimensão linear é o raio do círculo, ele é constante e você vai escolher o tamanho em função de onde você vai colocá-lo. Tá? A outra dimensão, que é a dimensão angular, ela é a representação das medidas de cada uma das unidades nas séries estatísticas ou da frequência relativa ou frequência percentual de cada categoria da variável que você está estudando. Ok? Então aí tem um outro exemplo, que é aquele mesmo das classes sociais que a gente viu anteriormente. Tá? Só que lá estava com frequências relativas. Tá? No caso aqui, lá a gente usou possivelmente um gráfico em colunas, não teria problema. Mas como eu quero falar nisso agora, não pela frequência absoluta, a quantidade de indivíduos e tal em cada categoria, mas agora eu quero falar da relatividade de cada categoria em relação à totalidade pesquisada. E aí então eu vou usar um gráfico próprio para representar essa relatividade. Então a gente tem um gráfico em setores, onde cada segmento desse, né, cada cor dessa, são 5 setores circulares, né, 5 setores, cada um de uma cor, para que a gente possa ter uma legenda aqui e dizer que cada um é uma daquelas categorias que estão lá.
tá? Evidentemente, a gente pega, se vocês perceberem, a gente começa a fazer esses ângulos a partir do ponteiro no meio-dia, ou seja, que esse primeiro eixo vertical aqui, você vai rodar para ele pela direita, e aí vai ter, então, o primeiro é classe A, depois é o classe B, depois é o C, depois é o D, e finalmente aquela menorzinha é o E, a classe E, ok? Então essa é a sequência, vamos dizer, coincidindo com a sequência que está na tabela, tá bom? Ou seja, por quê? Porque essa variável, além dela ser, de eu querer representar a parte, vamos dizer assim, relativa dela, né, a relatividade dela com todo, eu ainda tenho que essa variável é uma variável ordinal. Então eu não posso mudar a ordem das categorias, tá? Bem, então esses são os três grandes gráficos que a gente tem, que é o gráfico em colunas, o gráfico em linhas e o gráfico em setores, né? Eu vou me fixar nesses três, que são os três principais, tá, ok? Mas existe um outro, né? A gente deixou de falar ainda naquelas variáveis que a gente estudou, que a gente construiu as distribuições de frequência, né? Eu já falei nas distribuições nominais, nas distribuições de variáveis ordinais, nas distribuições numéricas discretas, com poucas ocorrências. Agora a gente tinha aquela outra coisa chamada de distribuição de frequência em classes de frequência, ou seja, em intervalos de valores de uma variável contínua, tá? Então, o gráfico próprio para esse tipo de distribuição é o gráfico chamado histograma, tá? O histograma, então, ele é próprio para as variáveis contínuas distribuídas em classes de frequências, né? Então, se vocês se lembram, a gente tem aqui uma variável distribuída em classes de frequência, no caso aí a expectativa de vida, né, em anos, que vai, na primeira classe dela, vai de 50 a 54 anos de expectativa de vida, né? Depois a outra vai de 54 a 58 e assim sucessivamente. Então, como é que eu represento isso graficamente, tá? Para cada uma dessas ocorrências, ou seja, desses valores aqui, ou seja, para cada intervalo desse, se eu colar um intervalo no outro, eu vou construir o eixo, tá? Eu vou obter esse eixo aqui, construído, tá? Então, em cima de cada um desses intervalos, eu vou colocar uma coluna em cima dele, exatamente como era o planejamento do gráfico em colunas, ok? Então, nada mais é do que isso. Tanto é que você vê que a maior frequência que está aqui é a frequência dos 74 aos 78 anos, que tem 46 países aí representados. Então, é essa que sobressai a todas aqui, é a dessa classe, ok? Bom, por que essas colunas, a gente não costuma chamar de gráfico em colunas, a gente chama de histograma? Porque, na verdade, o histograma mesmo é a silhueta que fica em relação no topo dessas colunas todas, tá? Tanto é que vocês vão ver que os pontinhos aqui, parte coincidente das colunas, elas são todas pontilhadas, tá, ok? Então, essa é uma observação que a gente faz. Embora a construção seja pelo gráfico em colunas, o desenho não seria isso, ok? Bom, esses gráficos são os gráficos estatísticos mais utilizados, embora existam diversos outros, né? Muitos outros. Alguns deles vão ser discutidos no momento e conteúdo oportunos aí pelo curso. Por hora, a gente vai suspender essa discussão sobre gráficos estatísticos, chamando a atenção que, ao construí-los, né, é preciso a gente estar atento à sua adequabilidade à variável estudada ou à série estatística estudada, à leveza do desenho e à qualidade do resultado final. Ou seja, leveza do desenho, quer dizer, o gráfico específico para aquela variável, porque ela quer dizer
a leveza do desenho, quer dizer, é uma coisa não ser assim tão carregada que de repente fique atrapalhando outras coisas ao essencial que ela precisa representar. E a qualidade do resultado final, ou seja, o capricho em fazer uma representação gráfica, tá? Então, são essas coisas que eu queria deixar sobre gráficos estatísticos, né? Evidentemente, a gente não vai entrar em muitos detalhes, eu vou mandar algumas coisas para vocês começarem a mexer com isso, tá? Mas, porque é muito detalhado, cada gráfico às vezes te exige um rebuscamento de trabalho bastante intenso para que você obtenha um bom resultado, ok? Então a gente vai suspender isso aqui, em princípio com essa apresentação, com esse segmento, eu encerro essa parte introdutória da estatística, né, que a gente pretendia mostrar o porquê que a gente veio aqui, como é que a gente olha a realidade, como é que a gente traz a realidade para o papel e como é que a gente começa a trabalhar, organizar esses dados de tal modo que eles possam vir a nos dizer alguma coisa sobre aquilo que a gente está buscando conhecer, tá? Não é para ficar fazendo, sei lá, desenhação ou fazendo, vamos dizer assim, cálculos e cálculos e cálculos, simplesmente por fazer, não. É porque a gente tem algo que a gente precisa conhecer melhor, tá? É por isso que a estatística é possível sempre que você tiver um coletivo e um grande coletivo de dados, especialmente, né? Tá bom? Então, encerro hoje por aqui e viremos em outro momento aí. Tudo de bom para vocês. Boa tarde.